Olá, meus queridos, vamos meter bronca aqui, tá bom? Fazer um resuminho de movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos fazer umas questões para consolidar bem o conhecimento, tá bom? Fica aqui comigo, presta bem atenção para a gente aprender mais e mais, tá certo? Em primeiro lugar, movimento retilíneo uniformemente variado, como o nome está dizendo retilíneo, ele é ao longo de uma reta. Se ele é variado, é porque a velocidade varia, mas ela não varia de qualquer jeito, ela varia de maneira uniforme. Ele é uniformemente variado. Isso quer dizer que a cada segundo a velocidade varia do mesmo jeito. A cada segundo, ou a velocidade aumenta do mesmo jeito, ou a cada segundo a velocidade diminui do mesmo jeito. Entendeu? Por exemplo, pode ser que a cada segundo a velocidade esteja aumentando sempre 3 metros por segundo. Cada segundo ela vai aumentando 3 em 3. Isso é um exemplo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Mas pode ser que a cada segundo a velocidade diminua de 2 em 2. Cada segundo a velocidade diminui 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Então, se a velocidade aumenta do mesmo jeito ou diminui do mesmo jeito a cada segundo, isso é um exemplo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a aceleração é constante, porque a aceleração tem a ver com a variação da velocidade de certo tempo. Se essa variação está sempre ocorrendo do mesmo jeito a cada segundo de tempo, é porque eu tenho uma aceleração constante. E uma aceleração que não é zero, porque tem aceleração. Então, primeira coisa, movimento retilíneo uniformemente variado, a gente garante que a aceleração ela é constante, CTE quer dizer constante, tá? E ela é diferente de zero. Ela existe, tem aceleração, só que ela é constante, tá bom? Ela garante que a velocidade varia do mesmo jeitinho a cada segundo, aumentando ou diminuindo. Espero que eu esteja sendo claro, tá bom? Próxima coisa, a gente também pode provar que no movimento uniformemente variado, a velocidade média ela tem um jeito especial de se encontrar. Isso pode provar, não é mágica não, tá? Você vai lá para o gráfico, velocidade versus tempo, calcula lá a área e prova isso. A velocidade média no movimento uniformemente variado, ela é a média aritmética das velocidades. Assim, ó, a velocidade média entre dois instantes no movimento uniformemente variado, no instante inicial e no instante final, você calcula a média das velocidades nesse instante. Como é que eu acho a média aritmética simples, Ronaldo? É fácil. Você soma os elementos e divide pela quantidade. Como são duas velocidades, uma velocidade inicial e uma velocidade final, eu vou somar essas velocidades e vou dividir por 2. Então, eu tenho a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Isso é uma característica muito importante do movimento uniformemente variado. A velocidade média é uma média aritmética das velocidades. Não esqueçam disso. Um detalhe, uma observação aqui, um parêntese. Calcular a velocidade média utilizando a média aritmética simples também é uma propriedade do movimento uniforme, lá do movimento retilíneo uniforme. Você pode fazer assim. Aí você fala, Ronaldo, como é que pode? Se lá no movimento uniforme o valor da velocidade nem varia, eu sei que não varia, mas você pode fazer isso. Por exemplo, vamos supor que no movimento uniforme a velocidade seja sempre 6 metros por segundo, tá? Então eu tenho 6 metros por segundo, em determinado instante, e no outro instante, como o movimento é uniforme, também a velocidade é 6 metros por segundo. Calcule a média de 6 e 6. 6 mais 6, 12. Dividido por 2, 6. Viu que manteve o 6, viu que não invalidou nada, está tudo verdade, matematicamente e fisicamente. Então, essa propriedade aí da velocidade média, calculando através de uma média aritmética simples, ela serve tanto para o movimento uniformemente variado, como para o movimento uniforme. Faz sentido. Veja que faz sentido. Se você for para o gráfico velocidade versus tempo do movimento uniformemente variado, a área que vai ter lá é a área de um trapézio. E se você for para o gráfico velocidade versus tempo no movimento uniforme, velocidade média versus tempo, a área vai ser um retângulo, não é? Velocidade constante, né, vai dar um retângulo. Só que, só que todo trapézio, o trapézio é a figura do movimento uniformemente variado, no gráfico VT, o trapézio pode se transformar num retângulo e eu calcular a área dos dois. Tem essa coincidência, entre aspas, matemática nos dois. Então, essa propriedade da velocidade média, ela pode ser calculada pela média aritmética, pode ser usada tanto no move quanto no movimento uniforme. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro. Isso é muito importante saber. Outra coisa fundamental é você conhecer as equações horárias e a equação não horária do movimento uniformemente variado. As equações horárias eu chamo as equações de Galileu, e a equação não horária, a equação que não depende do tempo, eu chamo a equação de Torricelli, tá bom? Vamos colocar aqui essas equações? Primeiro, as equações horárias, as equações de Galileu, são duas. É a equação da velocidade, função do tempo, e a equação da posição em função do tempo. Vamos colocar. Primeiro, a equação da velocidade, essa daqui, ó. V igual a V0 mais AT. Beleza? Pronto.
É a nossa equação da velocidade em função do tempo. Muito importante para movimento de formamento variado. É a primeira equação de Galileu. Você pode chamar assim. Só que ele também fez uma outra equação. A equação horária da posição, que é aquela equação um pouco maior. Que é assim. Aquela equação que é do segundo grau, né? Que é assim. S, posição final, é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Você lembra? Qual é o próximo passo agora? Mais a metade da aceleração constante, tá aí, vezes o tempo ao quadrado. Por isso que isso é uma função polinomial do segundo grau, por causa desse expoente 2. Deixa eu grifar aqui, nossa outra equação de Galileu. Então, essas são as equações de Galileu, que você vai usar quando você tiver informações sobre o tempo, ou até mesmo você queira descobrir o tempo na questão. Então, você vai usar as equações horárias de Galileu, tá bom? Deixa eu botar aqui. São as equações do nosso querido Galileu. Pessoa tão importante para a ciência, né? Demais. Só que Galileu teve um discípulo, e esse discípulo fez um outro discípulo, que é chamado de Torricelli. Torricelli é um discípulo do discípulo de Galileu, entendeu? Então, eu posso dizer que Torricelli era, assim, um discípulo de Galileu. E ele criou uma equação não horária, uma equação que não depende do tempo. Ele juntou essas duas equações aí da velocidade da posição, juntou as duas e gerou a fórmula, a equação de Torricelli, que é assim, ó. Você lembra qual é? Deixa eu botar aqui, Torricelli. Torricelli. Italiano, que é assim, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, ΔS. ΔS no movimento retilíneo é a distância percorrida entre dois pontos, tá bom? É o nosso ΔS. Pronto. E agora nós temos um resumo do movimento retilíneo no formamento variado, tá bom? Nós fizemos agora, explicando que a aceleração dele é constante, ele é variado, a velocidade varia. Tem as equações horárias, a equação não horária, que é a Torricelli. As horárias são as equações de Galileu, e tem a velocidade média, que é calculada através de uma média aritmética simples das velocidades, em 2 instantes quaisquer. Tá bom? Feita essa revisão rapidinha, vamos fazer algumas questões para consolidar o conhecimento sobre esse assunto? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Separei para vocês. Começando a questão. Tá certo? Deixa eu modificar aqui a cor dessa canetinha para ficar mais claro para vocês. Pronto. Vamos ler aqui essas questões de aprendizagem. Vocês estão enxergando aí já, né? Acho que sim. Vê. Questão de aprendizagem, movimento retilíneo, formamento variado. Vamos ler, vamos fazer, para você ficar bem atento. Uma partícula parte do repouso com aceleração constante. Opa, essa é a expressão mágica. Aceleração constante. Por que, Ronaldo? Porque se a questão diz aceleração constante, é porque eu estou diante de um movimento de formamento variado. E se eu estou diante do movimento de formamento variado, vale tudo que eu falei agora há pouco. As equações de Galileu, a equação de Torricelli, a velocidade média como sendo uma média aritmética. Eu tenho que pensar assim. Vamos lá. Essa aceleração constante, ela vale 25 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Após percorrer 2 metros, é a distância percorrida, é o nosso ΔS, deixa eu grifar aqui, é o nosso ΔS. Qual a velocidade atingida? Velocidade final, né, que ele vai atingida, e o tempo gasto para executar esse percurso. Questão linda. Ele quer saber quem é o tempo gasto, vamos circular aqui, tempo gasto. E ele quer saber quem é a velocidade atingida. Olha aqui, a velocidade atingida. Quer saber quem é a velocidade final. Até porque a velocidade inicial ele já deu. Quando ele fala o verbo partir, quer dizer iniciar. Inicia. Uma partícula parte do repouso. Partir do repouso é partir com velocidade inicial 0. A partícula estava inicialmente parada e começou o movimento. Então, no início, no momento que começou a contagem dos tempos, no tempo inicial igual a 0, se ela parte do repouso, tá? Subtende que a velocidade inicial é 0. Então, essa é uma expressão muito usada em física, tá bom, pessoal? Partir do repouso quer dizer que a velocidade inicial é 0. Pronto. Se ele quer descobrir quem é a velocidade que a partícula atinge, então, e ele deu tempo, ele não deu tempo, então eu vou pensar em quem? Galileu ou Torricelli. Muito bem, eu tenho sua voz, vou pensar em Torricelli, ele não deu tempo, então eu vou usar a equação que não tem tempo, Torricelli, que é essa daqui, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A, ΔS. Pronto. Vou usar Torricelli porque ele não deu informação sobre o tempo. Tá bom? Eu vou calcular a velocidade por essa equação de Torricelli. Já que eu posso usar, pessoal, então, sempre que a questão pedir a velocidade, vou usar Torricelli. Não, de jeito nenhum. Você vai usar Torricelli quando a questão for de movimento de formamento variado, e essa questão é, porque ele disse aí que a aceleração é constante, né? E diferente de 0, 25. E também porque eu não tenho informação sobre o tempo, eu quero achar a velocidade, então vou usar Torricelli.
Espero que esteja bem claro. Vamos substituir agora. V. Velocidade final ao quadrado, repete, a gente quer achar. Que é a velocidade inicial? É zero, ele parte do repouso. Eu boto zero ao quadrado. Estou substituindo, só isso. Mais 2 vezes a aceleração constante que ele deu, que é quanto? 25 metros por segundo ao quadrado, bota 25. Não precisa botar as unidades aí todas estão no SI, no Sistema Internacional de Unidades, e no final é que eu boto a unidade, tá bom? Não vou botar antes para não confundir. Fórmulas que tem soma, subtração, não bote as unidades antes, porque confunde. Já quando eu tenho fórmula com multiplicações ou divisões, eu gosto de botar unidade, porque eu percebo os cancelamentos, mas não é esse caso, porque eu estou vendo aqui somas, estou vendo adições. Então deixa para botar a unidade no final. Eu acho que é mais fácil você fazer assim, tá certo? Pronto, vou continuar. Vezes ΔS. O que é ΔS no movimento retilíneo? Estou supondo que é um movimento retilíneo, tá bom? É a distância percorrida, que ele disse que é 2 metros. Então, vou botar 2. Pronto, ok. Agora, bora fazer a conta. Velocidade final ao quadrado é igual. 0 ao quadrado dá 0, morreu 0. Tá bom? Mais, foi o que sobrou. 2 vezes 25, 50, vezes 2, 100. Tá aqui é 100. Pronto, como aqui está a velocidade ao quadrado, o que faz de um lado, faz do outro. Se eu colocar raiz quadrada de um lado, eu tenho que botar raiz quadrada do outro. Viu como é fácil? Nesse contexto aqui, raiz quadrada de V ao quadrado, posso cancelar esse 2 aqui com a raiz, ó, que aqui tem índice 2, né? Aí eu posso cancelar, vai ficar V. Pronto. E a raiz de 100, 10. 10, agora eu boto a unidade. Velocidade do SI, qual é a unidade? Escutei sua voz, metros por segundo. Então, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade final atingida por esse corpo. Ele parte do repouso e com uma aceleração constante de 25 metros por segundo ao quadrado, após ele percorrer 2 metros, ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade aumentou, saiu do 0, 10, claro, ele está acelerando nesse contexto aí, entenderam? Pronto, ele quer saber mais uma coisa, ele quer saber qual foi o tempo gasto nesse percurso para ele atingir essa velocidade. Se ele quer achar o tempo, de novo, vou para a equação de Galileu que tem o tempo. Vou achar agora, vou utilizar aquela equação que é bem simplesinha, tá? Da velocidade, que é essa. V igual a V0 mais AT. Algumas pessoas dizem, ó, vejo você à tarde. Pode dizer, sem problema nenhum, tá? Para mim tá válido, tá ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Me ajuda aí. Claro que o mais legal sempre é a gente saber de onde vem a fórmula, tá bom? Mas como eu estou numa aula de revisão, uma aula que eu estou fazendo questão, então eu acho válido você saber esse artifício de memorização, para você memorizar a fórmula, mas o fundamental, acredito nisso, é você entender o que a gente está fazendo na questão e saber de onde vem as coisas, tá? Infelizmente não dá para eu mostrar agora, que vai ficar muito tempo de onde vem essa fórmula, mas é muito fácil, não tem mistério não, tá bom? Eu já fiz isso em vídeos passados, se você puder ver ou pesquisar em outra fonte, eu acho válido, tá bom? Continuando aqui a nossa questão. Ó, velocidade final, vamos substituir. Ele atingiu 10 metros por segundo, então aqui eu posso botar 10. A velocidade inicial, ele partiu do repouso, então aqui é 0. Mais a aceleração constante, ele deu é 25. E o tempo que a gente vai descobrir agora que é, tá bom? Esse 0 eu posso tirar daqui, né? 0 elemento neutro na soma. 0 mais 25t dá 25t. Pronto, e vou isolar o tempo. Quem está multiplicando o tempo, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 10 dividido por 25, entendeu? Isso aqui vai ser o tempo. Gente, uma dica, olha que legal. Eu gosto de trabalhar com frações equivalentes, tá bom? O que é fração equivalente? É uma fração que é igual a essa daí, 10 sobre 25, que é para facilitar os cálculos. Como assim? Para você obter uma fração equivalente à fração 10 sobre 25, o que você faz embaixo, faz em cima. Se eu multiplicar embaixo por 4, vou multiplicar em cima por 4. E por que eu estou multiplicando por 4? Observe por quê. Olha. Quanto é 25 vezes 4? 100. Fácil, né? Quanto é 10 vezes 4? 40. Estou dividindo por 100 porque dividir por 100 é fácil. Primeiro porque aí eu posso cancelar os zeros. E ficou 4 décimos. Dividir por 10 é voltar a vírgula uma casa para a esquerda. Então vai ficar 0,4 segundos. Entenderam? Eu multiplico embaixo e em cima de modo que o denominador fique fácil para fazer os cálculos. Denominador, quando é 10, 100 ou 1000, ou uma potência de 10, sempre é melhor para você fazer os cálculos. Por isso que eu usei esse artifício de achar a fração equivalente a 10 sobre 25, que é 40 sobre 100, para fazer as contas. Tá bom? Eu espero ter sido claro. Então, o tempo gasto nesse percurso de 2 metros, com essa aceleração constante, foi de 0,4 segundos. Antes de 1 segundo. Super rápido, né? Claro, uma aceleração dessa, 25 metros por segundo ao quadrado, o corpo só pode ser muito rápido. Só pode variar a sua velocidade num tempo pequenininho, né? E variar muito a velocidade. Isso quer dizer uma aceleração alta. Tá bom? Vamos fazer outra questão. Deixa eu mudar aqui para vocês. Fazer outra questãozinha que eu separei aqui. Pronto, vai aparecer aí. Ó. Apareceu agora.
Vamos ler a questão, tá? Com bastante calma. Ó, uma bike em MRV, opa, expressão-chave. Isso quer dizer que a aceleração é constante e diferente de zero, tá bom? E se a aceleração é constante, eu penso nas equações de Galileu e de Torricelli, tá bom? E penso na velocidade média como média aritmética, tá bom? Tem que pensar tudo isso. Vou tomar a questão. Essa bike, essa bicicleta parte com uma velocidade de 4 metros por segundo. Se ela parte, isso quer dizer inicia. Então, esse 4 metros por segundo é a velocidade inicial ou final. É a inicial, escutei isso, voz. Muito bem, tem isso aqui, ó, velocidade inicial. E tem uma aceleração constante, né? É um MRV de 3 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a nossa aceleração constante. Beleza. Após 2 segundos, isso é o tempo, o intervalo de tempo. Estou supondo que o tempo inicial é 0. Então, esses 2 segundos é a quantidade de tempo que se passou a partir do 0 segundo, tá bom? É um instante 2 segundos, isso é o nosso tempo. Deixa eu botar aqui, ó, tempo. Eita, que tá falando aqui minha canetinha. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, agora. Agora o nosso tempo, tá vendo aí, meus queridos? E se choca com a parede. Eita, é bronca, hein? Então use os aparelhos de proteção individual, capacete, cotoveleira. Conheço uma amiga minha que caiu de bicicleta na pista, um acidente sério, mas ela não se deu mal porque estava com os aparelhos de segurança. Cuidado com bicicleta, com carro, use cinto de segurança. A física, quando a gente faz as questões, a gente consegue entender melhor o impacto disso tudo. É muito perigoso. Utilize aparelho de segurança. Vou continuar aqui a ler, tá bom? Então, após 2 segundos, a bike se choca com uma parede. Beleza. Beleza pra gente estar lendo. Beleza para quem se chocou, não é beleza não. Qual o valor da velocidade de impacto e qual a distância percorrida? Questão linda. Se é uma questão de aceleração constante, movimento formalmente variado, eu penso Galileu e Torricelli. Ele deu tempo aí, pessoal? Deu. Aí, 2 segundos. Então, eu penso nas equações de Galileu. Como ele quer achar a velocidade, eu vou para a equação da velocidade de Galileu, que é aquela bem fácil, né? Que é aquela vejo, você, tá bom? Vamos agora substituir. Velocidade final, que ele quer saber que é a velocidade de impacto, a velocidade final, é a velocidade inicial, que ele parte com 4 metros por segundo, tá bom? Tá tudo no SI já. Então não se preocupe com a unidade, bota só a unidade no final. Mas a aceleração constante ele deu que é 3 metros por segundo ao quadrado, bota só o 3, vezes o tempo gasto, que foi quanto? 2 segundos. Muito fácil, pessoal. Primeiro faz a multiplicação para depois fazer a soma. Não vai inventar de fazer 4 mais 3, 7, vezes 2, 14. Está errado. Existe uma hierarquia quando você vai fazer cálculos e matemática. Primeiro aí, a gente faz a multiplicação para depois fazer a soma, tá bom? Não esquece disso. Então, primeiro, 3 vezes 2 dá 6, 6, mais 4, 10. Então, a velocidade final, 10 metros por segundo. A velocidade que ele se choca na parede 10 metros por segundo. Velocidade do vapor essa. Essa é a velocidade em média daquele atleta, o Bolt, né? Bolt, que ele consegue fazer 100 metros rasos em menos de 10 segundos, aproximadamente 10 segundos. Então, essa é a velocidade média dele. Você se chocar com aquela velocidade dele que ele tem todo dia num aparelho com a bicicleta, é problema. Se tiver sem os aparelhos de segurança, é problema, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos achar agora a distância percorrida. Pedir a distância percorrida é pedir o ΔS. Tá bom, pessoal? Aí é o movimento retilíneo, estou supondo ele botou aí na questão. O R aí do movimento retilíneo. Vamos achar o ΔS. Como é que eu acho o ΔS? Uma maneira que eu acho massa é essa daqui, ó. O ΔS é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Pronto. Isso vem daquela nossa velha fórmula da velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isola o ΔS, velocidade média, vezes o ΔT. Tá aí a fórmula, tá bom? Só que a velocidade média no movimento formalmente variado, ela é uma média aritmética das velocidades. Vamos achar a média aritmética? E eu posso fazer isso? Posso. Não é um movimento formalmente variado, então eu posso fazer. Que é a velocidade inicial? 4 metros por segundo, né? Tá aqui, ó, 4 metros por segundo. Que é a velocidade final que a gente achou? 10. Acha a velocidade média, que é a média aritmética? É só somar e dividir por 2. 4 mais 10, 14, dividido por 2, 7. Então, a velocidade média desse movimento formalmente variado é 7 metros por segundo. Vezes o tempo gasto. Ele gastou quanto tempo com essa velocidade média daí? Não é? Desse movimento formalmente variado. Ele deu tempo? Deu 2 segundos. É só você ler a questão. Então, eu boto aqui 2 segundos. Então, eu posso cancelar segundo por segundo. Viu que agora eu botei as unidades? Por que eu botei as unidades agora? Porque nessa questão tem uma multiplicação, tá vendo? Se tem a multiplicação,
Então, eu gosto de botar as unidades para ver os cancelamentos. Mas quando tem a soma, ó, eu não gosto de botar as unidades porque fica muito grande, muito extenso, tá bom? Então, aí, ó, voltando para a questão. Eu cancelo o segundo com o segundo, 7 vezes 2, 14 metros. Tá aqui. Então, esse corpo percorreu uma distância de 14 metros, tá? Com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, num tempo de 2 segundos. Tá bom, pessoal? Vamos fazer outra questão? Vou passar para cá. Espero que eu esteja sendo claro para vocês, tá bom, pessoal? Estou um pouco rápido, mas eu espero que eu esteja sendo rápido, mas com qualidade para vocês, tá certo? Vamos para a próxima questão. Deixa eu passar aqui. Passar aqui. Pronto, achei a próxima questão. Vamos fazer essa questão daí. Linda! Bora ver se essa questão aí é uma questão de movimento de formamento variado. Vamos ler. Uma bolinha é abandonada a partir do repouso. Opa, já sei que a velocidade inicial é 0. Falou a partir do repouso, é abandonada, né, a partir do repouso, então velocidade inicial 0. E gasta 2 segundos para atingir o solo. Soltei a bolinha, ela vai cair, após 2 segundos ela atinge o solo, impacta com o solo. Despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade constante. Essa é a palavra mágica. A aceleração, você quer aceleração constante. Se é aceleração constante, essa questão daí é de movimento de formamento variado. Então, eu posso pensar nas equações de Galileu e na equação de Torricelli. Já, pessoal? Sem estresse? Então, vamos lá. E essa aceleração da gravidade, estou chamando de G, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado e é constante. Qual a velocidade de impacto no solo e qual a altura da queda? Pronto. Ele está desprezando a resistência do ar. Só a gravidade está atuando. Isso é um movimento vertical livre. Livre de quê, Ronaldo? Livre da resistência do ar. Só a gravidade está atuando e está próximo à superfície da Terra. Não é uma altura tão considerada próxima ao raio da Terra. É uma altura aí, tá? A gente pressupõe nessa questão, né? Pelo menos a questão deve ter sido elaborada assim, que essa altura, que esse corpo está sendo abandonado, ela é muito menor em comparação com o raio da Terra, é muito menor. Então, eu posso dizer que, nesse caso, a aceleração, nessa situação, ela fica constante. Eu tenho um campo gravitacional uniforme aí. Entenderam? Então, se a aceleração é constante, que ele disse na questão, as questões de movimento vertical livre são casos particulares de movimento de formamento variado. Então, eu posso pensar em Galileu e Torricelli. Tá bom? Vamos fazer o desenho para você entender melhor? Aqui, ó. Aqui a bolinha. Ela foi abandonada a partir do repouso. Estou aqui fazendo desenho, apareceu para vocês a bolinha. Ó. Então, ela vai, aqui está no instante 0 segundo. A gente considera que o tempo inicial é 0 segundo, que a gente começa a contar os tempos. Aí ela vai descendo, tá? Aí passa pelo instante, vai ter um instante 1 segundo. A bolinha vai ter uma velocidade. Tá bom? Que velocidade é essa? Dá para a gente achar de cabeça? Dá. A aceleração não é constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo de queda, né, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, após 1 segundo, a velocidade aumentou 10. Se a velocidade era 0, que ele partiu do repouso, após 1 segundo, a velocidade vai ser 10 metros por segundo, que ele vai aumentar 10. Então, eu boto aqui, próxima velocidade, 10 metros por segundo. Como é fácil fazer assim de cabeça, é legal também. Aí, no outro segundo, que ele disse que o tempo é de 2 segundos, não, 2 segundos, a bolinha vai ter uma velocidade maior, já que na queda, né, a gravidade está acelerando o movimento na queda, entenderam? Então, ela vai aumentar mais 10 metros por segundo, porque de 1 segundo para 2 segundos está se passando 1 segundo. E a cada 1 segundo intervalo de tempo, a velocidade aumenta 10. É o que a aceleração da gravidade constante está dizendo para a gente, entenderam? Então, vai aumentar mais 10. Então, a velocidade vai ser quanto? E escutei sua voz, 20 metros por segundo. E pronto. E aqui, quando chegar nesse momento, 2 segundos, ela atingiu o solo, deixa eu botar aqui, faz de conta que isso daqui é o solo que eu desenhei, ela bateu no solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Respondi, sem fazer nenhuma fórmula, usando o raciocínio e entendendo o que significa aceleração constante. Tá bom, pessoal? Eu espero ter sido claro. Mas ele pediu também qual foi a altura da queda. O que é a altura da queda? É a distância do ponto que ela foi abandonada até o ponto que ela bateu no chão. Até aqui. Pronto. A altura da queda. Essa altura da queda não é uma distância? Então, pedir a altura da queda é pedir a distância. E a distância no movimento retilíneo é o ΔS. Então, tá aqui, ó. Pedir a altura da queda é pedir o ΔS, entendeu? E como é que acha o ΔS? Muito fácil. Faz assim.
Como a gente fez na questão anterior, ΔS é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Pronto. Essa fórmula é geral, vale para qualquer movimento, qualquer um, inclusive o movimento de fomento variado. Agora, no movimento de fomento variado, que é esse caso aí que tem aceleração constante, a velocidade média é calculada de um jeito especial. Qual é o jeito especial? Lembra? Isso, escutei sua voz aí. É a média aritmética das velocidades. No caso, ele começou com a velocidade 0, a partir do repouso, e chegou no solo com velocidade 20 metros por segundo. Então, entre essas duas velocidades, que vai do instante 0 até o instante 2, dá para a gente saber qual é a distância percorrida. Calcule a velocidade média entre essas duas velocidades, a velocidade inicial, que é 0, e a velocidade final, que é 20, para a gente saber a distância entre esses pontos. Dá para a gente fazer. Então, a velocidade média é a média aritmética. Calcule a média. Some e divida por 2. 0 mais 20, 20. Dividido por 2, 10. Então, a velocidade média, nesse caso aí, 10 metros por segundo. Vezes o tempo de queda até chegar ao chão, né? Que o tempo de queda aí, a questão diz que foi 2 segundos. Aí, 0, 1, 2. 2 segundos. Então, multiplica por 2 segundos. Entenderam? Corta aqui segundo com segundo. 10 vezes 2, 20 metros. Então, essa bolinha foi abandonada de uma altura de 20 metros. Tá bom, pessoal? Eu espero ter sido claro aí, ter ajudado você. Vamos fazer a última questão para finalizar? Vê. Deixa eu passar para cá. Tá. Pronto, fazer a última questão, para você entender bem direitinho. Vamos ler a questão. Uma bolinha é lançada verticalmente para cima. Opa, na questão anterior ela era abandonada, né? A partir do repouso e ela ia para baixo. Agora é o contrário. Uma bolinha lançada verticalmente para cima, a partir do chão, do solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Deixa eu fazer esse desenho para você. Está aqui o solo, está aqui a bolinha no solo. Alguém chegou aqui, pegou na bolinha e lançou ela. Pum, partiu do solo. E ela saiu com uma velocidade inicial de quanto ele disse? 20 metros por segundo. Ela foi lançada, minha mão deu velocidade inicial a essa bolinha e ela vai sair do chão com 20 metros por segundo. Entendeu? Pronto. Não tem sentido a bolinha ser lançada a partir do repouso do chão para cima. Como é que se a velocidade é 0, como é que ela vai para cima? Tem que ter alguém que aplica aí uma força, tá bom? Para imprimir uma velocidade inicial a essa bolinha. E essa velocidade inicial, a questão diz que é 20 metros por segundo. Beleza, continuando a lei. Qual o tempo de subida e a altura máxima atingida? E essa bola vai subir em quanto tempo? Despreze o A e adote a aceleração da gravidade, o módulo da aceleração da gravidade constante, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa é mais uma questão de movimento uniformemente variado, porque a questão está dizendo que a aceleração aí, o módulo da aceleração é constante. Então, move. Então, eu penso nas equações de Galileu, na equação de Torricelli e nos raciocínios que eu estou te ensinando até agora. Tá bom, pessoal? Pronto, veja. Essa bolinha vai ser lançada para cima. Ela vai subir para sempre? Não. A gravidade vai estar roubando velocidade dela à medida que ela sobe. Depois de 1 segundo, a gravidade tira 10 metros por segundo. Não esqueça disso. Na subida, o movimento é retardado. Estou supondo que só a gravidade atua. Despreza a resistência do ar. A questão diz. Então, na subida, o movimento é retardado. A velocidade vai diminuindo. A força gravitacional vai roubando velocidade. A cada segundo, tira 10 metros por segundo. Isso é a interpretação da aceleração constante da gravidade. Agora, na descida, a cada segundo, a gravidade dá 10 metros por segundo. Entenda isso? Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Começou do instante 0 segundo, a gente considera o tempo inicial 0, e depois de 1 segundo, a bolinha vai ter uma velocidade menor, porque não está subindo, ela vai diminuindo a velocidade até parar, para depois voltar. Para depois voltar para onde ela foi lançada. Da onde ela foi lançada, que foi o solo. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Depois de 1 segundo, ela tem velocidade. Ela perdeu 10. Se ela sair com 20, tem velocidade de 10. Se ela tinha 20, perdeu 10, está com uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí eu continuo. Mais 1 segundo de subida. Fez aqui 2 segundos, tá vendo? A questão disse... Perdão, pessoal, isso aí é o que eu estou concluindo, tá bom? A questão não falou tempo nenhum. A questão pediu para eu achar o tempo. Mas eu estou concluindo com você como é que eu encontro o tempo, tá bom? Então, vamos lá, 10. Depois de mais 1 segundo de subida, faz o instante 2, né? A gravidade tira 10 e a velocidade da bolinha chega aqui na velocidade 0. Pronto. Quando a velocidade final na subida for 0, quer dizer que a bolinha atingiu o pico, atingiu o ponto de altura máxima, ela parou de subir. Agora ela vai voltar, ela vai descer, mas eu não quero a descida.
Eu estou analisando a questão durante a subida, é o que me interessa. A bolinha vai subir para sempre? Não. Ela vai subir até o momento que ela atinge velocidade zero. Quando chegar na velocidade zero, ela para de subir, quer dizer que ela subiu. Essa é o que eu estou analisando, é na subida. Então, de cabeça, ela subiu em quanto tempo, pessoal? 2 segundos. Em 2 segundos, a sua velocidade inicial, 20, se transformou numa velocidade final, zero. Então, a resposta, o tempo de subida aí que ele pediu é de 2 segundos. Entendeu? Se você não entendeu, você pode usar a equação de Galileu. Até rimou, né? Vai ser assim, ó. Fazer aqui no cantinho para você entender. Acompanhe comigo. V igual a V0 mais a T. Substitua. Quem é a velocidade final quando a partícula para instantaneamente de subir? A velocidade final é zero. A bolinha lançada a partir do solo, com que velocidade inicial? 20 metros por segundo. Mas a aceleração na subida não é 10. O módulo é 10, é menos 10. Professor, por que menos 10? Para você lembrar que na subida a gravidade está tirando velocidade. Então eu boto aceleração negativa nesse contexto aí. Menos 10, tá bom? Não esquece disso. Vezes o tempo que a gente vai achar. Então, repete o tempo. Esse 20 está somando, passa para lá subtraindo, o zero morreu, vai ficar menos 20, igual a menos 10, T. Menos 10 está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar menos 20 dividido por menos 10. Isso é o tempo. Menos com menos dá mais, cortei, posso cortar o zero, resposta, 2 segundos. Tá vendo? Você pode fazer pela fórmula também, tem mistério nenhum. Tempo de subida da bolinha, tempo que ela atinge a velocidade zero lá no ponto mais alto, que é a altura máxima, né? 2 segundos, subir em 2 segundos. Como só a gravidade está atuando, estamos desprezando a resistência do ar, essa bolinha vai descer, sabe quanto tempo também? Adivinha? 2 segundos. Só a gravidade está atuando, então existe essa conservação da energia, existe aí também uma conservação de acréscimo e retirada de velocidade. Na subida, a gravidade tirou os 20 metros por segundo. Na descida, a gravidade devolve esses 20 metros por segundo. A bolinha vai voltar para o solo com os mesmos 20 metros por segundo que ela saiu. Entenderam aí? Então a bolinha sobe 2 segundos e ela volta para o solo em mais 2 segundos, dando um tempo total de 4 segundos. Que a gente chama tempo de voo, nesse caso, é o tempo total. Tempo de subida mais tempo de descida. Mas não foi isso que a questão pediu. A questão pediu só o tempo de subida. E o tempo de subida é 2 segundos, tá bom? Espero estar sendo claro. Outra coisa que ele pediu para finalizar, qual a altura máxima atingida? Bem, a altura máxima é a distância do solo até o ponto mais alto que a bolinha chegou. Olha aí, a sua figura fazendo. Essa é a nossa altura máxima. Só que a altura máxima é uma distância, e a distância é ΔS. No movimento retilíneo, a distância é o ΔS. Então tá aqui, ó. ΔS. Pedir a altura de queda ou pedir a altura máxima atingida no lançamento vertical para cima é pedir o ΔS, tá bom? A distância. Como é que acha ΔS? Eu gosto de fazer assim. ΔS é igual a velocidade média vezes intervalo de tempo. Eu amo essa fórmula, ela é geral, serve para qualquer movimento. Agora, nesse movimento de aceleração constante, de módulo de aceleração constante, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Vamos tirar a média mais uma vez? Ó, essa altura aí, ela parte do solo, que tem a velocidade inicial de 20, e essa altura vai chegar no pico, quando a velocidade final é zero, quando a partícula instantaneamente para descer. Então, a subida sai da velocidade inicial 20 até a velocidade final 0. Qual é a média entre as velocidades 20 e 0? É 10, porque é só somar 20 mais 0, 20, dividido por 2, 10. Essa é a velocidade média nesse intervalo de tempo de 0 segundo até 2 segundos, quando o corpo atinge a altura máxima. Então, a velocidade média vai ser 10 metros por segundo. É só somar as velocidades e dividir por 2. Vezes o tempo de subida. De 0 até 2 segundos, a bolinha subiu em 2 segundos, é o tempo de subida. Olha que legal, pessoal. Então, eu cancelo aqui segundo com segundo. Resposta, 10 metros vezes 2, 20 metros. Então, essa partícula... Eita, deixa eu fazer mais aqui em cima. A canetinha está falhando. Pronto, agora. O ΔS, a distância percorrida para ela subir, que é a altura máxima atingida, é de 20 metros. Tá bom, pessoal? Eu espero ter sido claro. Talvez esse vídeo tenha ficado longo, eu acho que ele ficou, porém, teve muita informação importante que eu acho que vai contribuir para o teu aprendizado. Mas eu queria te parabenizar se você está aqui agora, prestando atenção, tentando entender tudo que eu falei, é muito lindo, isso é louvável. Aprender e estudar é sempre válido. Continue assim que você vai longe, tá bom? Parabéns, um abração, até a próxima. A física é linda, não esquece disso. Tchau. Abração em vocês. Até a próxima, valeu.